Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. Que a misericórdia do nosso Mestre Jesus seja essa luz a iluminar a nossa caminhada até pelo menos o final da eternidade. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, eu vi que tem algumas pessoas. Nós, a Casa de Sebastião Mártir, nesses anos de fundação, que data de 1958 até hoje, buscamos a revivescência do Evangelho de Jesus, fazendo que a sua promessa de consolo, de conforto e, acima de tudo, os ensinamentos inerentes a alcançar pelo menos uma felicidade relativa no mundo, qual seja a prática incessante da caridade, do amor e do perdão, são as propostas que nós praticamos nessa casa. E depois, se quiserem saber um pouco mais, ali na entrada, aquela moça que ali fica, pode lhes dar a indicação de todos os trabalhos, de todas as ações que nós temos na nossa casa, que basicamente compreende de palestras públicas, às segundas e às sextas-feiras com duração de 45 minutos, às terças, quartas e quintas, de 30 minutos, começando sempre às 19h45, e nós temos a quarta-feira pela manhã, às 9 horas, uma palestra com passe, e temos nos dias da semana de terça e quarta e sábado também, né? Nós temos, além do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciamos agora o curso do estudo do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação espírita, e aos sábados o estudo sistematizado da doutrina espírita. Para quem quer saber um pouco mais sobre essa proposta dessa doutrina que se reveste de filosofia, mas acima de tudo pauta-se pela religiosidade, buscando, acima de tudo, como eu disse no início da fala, a possibilidade de fazermos cada vez mais um reexame, um reestudo das eternas palavras de Jesus, conclamando-nos a vivermos mais unidos, buscando, já desde esse mundo, a felicidade relativa. Então, sejam todos bem-vindos, a casa é de todos nós. Hoje nós falaremos do Evangelho de Mateus e de Lucas, mais especificamente do Evangelho de Lucas, do capítulo 6, versículos 20 e 21, e do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, que no nosso Evangelho segundo o Espiritismo fazem parte do capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Acima de tudo, faz então referência ao Sermão da Montanha. E para que a gente possa nivelar aqui o que nós vamos falar, que é na instrução dos Espíritos desse capítulo, é uma mensagem que Sanson, que era um membro da Sociedade Espírita de Paris, ditou ao codificador no ano de 1863. O título é Perda de Entes Queridos e Mortes Prematuras. Então, para a gente nivelar, olhem, por favor, para a sua esquerda, a pessoa que está à sua esquerda. Você acha que essa pessoa já pode ter perdido um filho, um pai, um irmão, ou um ente muito querido? Olha para a sua direita, vê igualmente se essa pessoa que está do seu lado já pode ter experimentado esse tipo de perda. Quem não passou por esse evento, por favor, levante a mão. Graças a Deus. Então, são no nosso universo de encarnados, 2 pessoas ainda não tiveram a perda de um pai, nem de uma mãe, nem de um irmão, de uma esposa, de um esposo, enfim. Mas o capítulo 5, que fala sobre o bem-aventurados os aflitos, tanto em Lucas como em Mateus, ele traz o seguinte: bem-aventurados todos vós que sofreis, ou que chorais, porque rireis num futuro.
E essa nossa fala, então, ela passará sobre uma reflexão a respeito das pessoas que nos deixam um pouco mais cedo do que aquilo que nós gostaríamos. Esse espírito Samson, ele desencarnou em Paris no ano de 1862. E 2 anos antes do seu reencarne, ele era presidente da Sociedade Espírita de Paris. Ele escreveu a Allan Kardec uma missiva, uma carta, pedindo que tão logo ele desencarnasse, ele fosse numa sessão mediúnica convocado a se manifestar trazendo informações do outro lado da vida. E o interessante, Samson era um homem de bons princípios, que vivia os ensinamentos crísticos acima de tudo e confiava que essa vida seria apenas uma passagem e que nós estaríamos então apenas no exílio temporário, ou seja, passando aqui uma chuva de verão, mas nós não éramos daqui. E o fato foi tão interessante que no dia do seu desencarne, 21 de abril de 1862, 8 horas depois do seu desencarne, durante o seu velório, o nosso irmão Allan Kardec reuniu algumas pessoas, alguns médiuns, e esse espírito de Samson se comunicou, trazendo uma mensagem, 8 horas depois de desencarnar, de que ele já se encontrava em plena lucidez, e que estava ali a acompanhar aquela movimentação apenas da reverência ao seu corpo físico. Isso dá-nos um alento. Mas a gente, mesmo tendo esse alento, nós, seres humanos, que historicamente estamos preparados apenas para a vida. Se eu perguntasse aqui, nesse auditório de encarnados e desencarnados, quem está pronto para seguir hoje o outro lado da vida? Eu não vou nem ousar perguntar, porque talvez nós estejamos aqui nesse número com pouquíssimas pessoas se candidatando. Porque nós estamos, infelizmente, um pouco desfocado da realidade crística. Porque quando ele nos falava que iria nos preparar no reino do seu Pai uma morada, e quando ele nos dizia que o seu reino não era desse mundo, mesmo assim, essas palavras soam de certa forma estranha. Eu ouvi de um jovem senhor que está presente aqui, porque ele falou publicamente na biblioteca alguns instantes atrás, que ele pretende ficar aqui até os 150 anos. E que ele não vê motivo nenhum para desencarnar. Eu achei interessante essa fala. Mas somos todos apenas passageiros temporários dessa terra. E esse é o principal problema da nossa reflexão. O nosso irmão Samson, quando começa a falar sobre esses desencarnes, ele começa a falar de uma coisa interessante, que nós, seres humanos, ainda temos uma visão desfocada de Deus. Porque quando acontece com os outros, nós sentimos, mas quando acontece conosco, nós sofremos, é diferente. Quando eu pedi inicialmente para que se olhassem a quem já teve esse sentimento de perda, e nós que já perdemos os nossos seres queridos, naquele dia fatídico desse evento, era como se parte de nós estivesse a nos deixar. É como se nós não tivéssemos ali a capacidade de superar aquela falta e aquela dor.
E alguns de nós chegamos mesmo a questionar Deus. Alguns, principalmente as mãezinhas e os paizinhos que prematuramente têm os seus filhos tirados do seu convívio, vão entender bem o que eu vou falar agora. Me permito, me desculpem a indelicadeza, me colocar falando em primeira pessoa. No dia 13 de janeiro de 2001, num acidente automobilístico, meu filho, com 13 anos de idade, desencarnou. Eu ficava horas, dias, tentando achar uma resposta. Por que não eu? Porque o jovem que era uma promessa, que aprendeu a ler sozinho, que andou muito cedo, que tinha pelos animais, pelas pessoas, um carinho especial, que tinha uma alegria própria, que tinha uma luz própria, porque ele e não eu. E avançando nesse raciocínio, eu buscava, mas por que eu tinha que estar dirigindo naquele dia? Por que eu tinha aí tantos porquês? Fazia com que eu não tivesse a visão do todo. E hoje, já passados todos esses anos, 18 anos, uma grata satisfação, um dia desse nós recebemos uma mensagem mediúnica desse nosso filho, dizendo do trabalho que ele desempenha na espiritualidade, trazendo a notícia que o tempo que lhe faltava para completar a sua etapa terrena tinha terminado, e que ele hoje tem sob suas responsabilidades, numa colônia próxima da Terra, a direção de um grande hospital de acolhimento aos jovens que prematuramente desencarnam. E que ele já tem o merecimento para não reencarnar mais na Terra. E aí eu volto para os meus instantes de sofrimento há anos atrás. Ora, os questionamentos que eu fiz a Deus, me desculpe, porque esse tema ainda parece que é muito presente, a gente sempre se emociona. E os questionamentos que eu fazia a Deus naquela oportunidade, vieram respondidos de uma forma muito tranquila, porque eu tive a oportunidade de testemunhar ou vivenciar aquilo que nós pregamos, a prevalência do Espírito sobre a matéria e, sobretudo, a continuidade da vida. Mas egoisticamente, eu não queria perdê-lo. Eu digo egoisticamente porque, vejam bem, seria interessante para uma criatura como ele, que tinha bondade, expressava essa bondade, ainda viver no mundo que experimenta tantas tribulações e tantas dores? E aí, quando eu digo que nós temos essa versão egoísta, é que nós não entendemos que tudo o que nos foi dito pelo Cristo, e que nós acreditamos que Ele, como grande condutor da humanidade terrena, tem as suas verdades e as suas consolações, se cumpre, se cumpriu ou se cumprirá. Porque quando Ele fala que nem um pequeno fio de cabelo, que para aqueles que ainda têm, né, que caem das nossas cabeças, até disso Deus dá conta. Quem dirá o controle da vida de cada um de nós? O egoísmo humano
como eu disse, ele transcende, ou seja, ele vai além daquilo que seria razoável. Só para a gente fazer esse contexto, alguém já viu num velório alguém se desesperar, indo às lágrimas, aos gritos, aos prantos, aos desmaios, e aquele que está ali em câmara ardente retornar à vida? Alguém já viu? Ou seja, o desespero não traz ninguém de volta. E nesse avanço, a gente não quer de jeito nenhum fazer parte daquelas criaturas que acreditam que a vida prossegue, que a bondade e a misericórdia de Deus está sempre fazendo a condução de tudo que tem que ser feito, que o julgamento nosso é muito distorcido daquilo que é uma potencialidade. Porque se nós sabemos que estamos aqui, para alguns chegando a uma centena de anos, é um instante fugidio, pequeno, perante a eternidade, por que sofrer? E são muitos os testemunhos dos espíritos desencarnados, quando fazem referência a nós, dizendo que o meu desespero é algo que lhes enche de aflições. Então, se nós sabemos, em sã consciência, que essa separação que nós experimentamos, ela é temporária, e que se nós nos prepararmos dentro dos ensinamentos crísticos, dentro da vivência daquilo que Ele nos ensinou, nos será dada a oportunidade de, num mundo onde a felicidade não é só relativa, fazermos com que esses nossos afetos, com esses nossos entes queridos, uma nova convivência em condições muito melhores. Eu falei das mortes prematuras, agora vamos falar dos nossos entes queridos. Existem muitas pessoas que estão já, como a minha avó gostava de dizer, com a data de validade antiga. E é natural que o nosso corpo comece a experimentar um funcionamento não muito bom. Estávamos a conversar com o nosso irmão Zé Marques ali sobre o nosso joelho e nosso ombro, né, que de uns anos para cá está dando ruim. Mas isso vai acontecer com todos nós, e chega um ponto que é hora de partir. Mas quantos de nós nos desesperamos? E aí, essa visão egoística tem que ser medida, porque a dor de ninguém é igual. Mas o sentimento de posse pode ser medido. Porque se eu falo do egoísmo, quando eu quero que aquele que está ali, às vezes, sobre uma cama, já há algumas dezenas de anos, não experimentando a possibilidade de ele próprio gerir a sua vida, necessitando do amparo e da boa vontade das pessoas para que ele possa se conduzir, e mais do que isso, chegando a um ponto em que as dores e as limitações do corpo físico incomodam. Por que, em sã consciência, eu me desespero só de pensar na possibilidade de que essas pessoas, esses entes queridos, nos deixem? Então, nesse sentimento humano, que por si só é bom, porque denota que nós temos pelo menos a vontade de que o outro experimente a nossa preocupação, o nosso zelo, o nosso amor por essas criaturas. Mas tudo
na obra divina é direcionado para o melhor propósito. Esse é o principal ponto. E aí, a gente busca nessa reflexão sobre a possibilidade da perda, uma reflexão um pouquinho diferente. E quando eu falo dessa reflexão diferente, lá na questão 934 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta ao Espírito de Verdade que trata sobre esse tema. E a pergunta é a seguinte: perda de entes queridos não é algo que nos causa dor, tanto mais legítima quanto mais irreparável e que independe da nossa vontade? E aqui a resposta contundente, que diz o seguinte: essa causa de tristeza atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma expiação ou uma prova, mas sobretudo é a lei de Deus igual para todos. Mas é um consolo poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais surgir outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Ora, esse livro, que foi trazido a lume em abril de 1857, já falava da possibilidade dessa comunicação. Nós que realmente cremos na prevalência do Espírito sobre a matéria, sabemos que os nossos seres, eles não morrem, eles mudam de status. E aqui na questão 149 do mesmo Livro dos Espíritos, Kardec pergunta no que se transforma a alma quando deixa o corpo. E a resposta é simples: ele volta a ser o espírito, como sempre foi. Reparem que nós somos de lá, estamos momentaneamente exilados daqui. E hoje, pela nossa condição humana, emprestamos nessa vida uma atenção muito grande, mas para viver. Mas esquecemos dessa qualidade da vida que nós teremos aqui. Porque na realidade, aquela preparação que o Cristo falou que estaria fazendo no reino do seu Pai, das chamadas melhoras felizes, não nos será facultado o ingresso sem as credenciais. E essas credenciais passam necessariamente pela vivência no amor, no perdão e na caridade. E essa caridade do nosso Pai Celestial, como eu falava há pouco, ela se estende nessa possibilidade de recebermos uma comunicação dos nossos irmãos desencarnados. E aqui, reparem que Kardec falava enquanto não temos meios mais diretos. Reparem, em 1862, Sanson, 8 horas depois do desencarne, já se comunicava por um médium que não o conhecia, ou não o conhecera em vida, trazendo algumas coisas sobre a sua família, sobre a sua vida, que testemunhava realmente que se tratava desse espírito. Nós temos, no ano de 1859, um sueco chamado Friedrich Jungerson, trouxe uma coisa nova chamada intercomunicação, transcomunicação, e essa transcomunicação instrumental deu-se da seguinte forma: ele gostava de pássaros, estava num bosque sozinho e começou a fazer uma gravação daquilo, dos cantos dos pássaros. E quando ele foi ouvir, ele ficou abismado, porque tinha naquela gravação vozes humanas, e vozes humanas audíveis.
E ele procurou saber o que se tratava, procurou saber se aquela fita que ele utilizava podia ter tido uma utilização prévia do que fora negado, e aí ele começou a estudar isso. E nós temos, para não adiantar muito, a Hilda Hilst, a escritora brasileira, no ano de 1977, escreveu uma obra sobre isso, porque ela também conseguiu fazer essa gravação. E no sábado próximo passado, em que a nossa irmã Mayra esteve aqui aliás, no primeiro sábado do mês de agosto, uma das pessoas que estava aqui testemunhou que recebeu uma transcomunicação instrumental. O seu filho que desencarnara comunicara-se com a família, trazendo fatos e atos. Mais que isso, a voz que chegou era exatamente a cópia da voz dele. Aqueles que quiserem depois saber um pouquinho, aqui nós temos em Brasília a Unipaz. A Unipaz é a Universidade da Paz, é um local bem eclético, ecumênico. Eles têm um trabalho interessante sobre esse tipo de transcomunicação, porque inclusive já tem relatos de imagens dessas pessoas, não só a voz, mas também a imagens. Então aqui o Espírito de Verdade já trazia notícia em 1857 que seria possível essa comunicação. Mas voltemos então para o sentimento de perda. Nós só estamos confirmando que é possível. E quando nós estamos confirmando que é possível, significa o seguinte: a vida continua. Mais do que isso, hoje nós temos uma seleta plateia de familiares nossos que aqui se encontram do nosso lado. E quanto mais nós nos prepararmos, mais conseguiremos sentir as suas presenças. E essa preparação, ela passa necessariamente pelo equilíbrio. Eu já tive a indelicadeza de falar em primeira pessoa, então nós temos o culto do Evangelho no lar, na nossa casa, toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira nós relembramos o nosso filho, Sivaldo Júnior. No dia 7 de fevereiro, que é o dia do aniversário dele, nós fazemos o canto do parabéns. E hoje não é sentimento de perda, não, é uma ausência momentânea dos nossos sentidos físicos, porque anima-nos a certeza absoluta da presença dele. E só para terminar de falar em primeira pessoa, nessa casa, a mãe dele recebeu uma comunicação dele. Reparem, ela tinha um evento que ela participou, e ao chegar do evento, ela depositou um colar sobre uma determinada mesa. Deitou-se. Lá pelas tantas, nós temos um anjo em casa chamado Anita, que é um furacão, sempre que passa, destrói alguma coisa. E, de repente, a minha mulher escutou, caiu o colar. E despertou-se e gritou quem? Anita. E ela pegou o colar, colocou sobre a mesa e foi ver a Anita, que se encontrava dormindo. Só ela sabia desse fato. E aqui, na comunicação, o Sivaldo começa a frase o seguinte: oi, mãe, acho que eu te assustei. É que eu mexi no seu colar e ele caiu. E faz um relato daquele dia que ela vivera, onde ela estivera, com as pessoas que ela esteve. E aí você sente, né, a proximidade dessas criaturas conosco, assim como as que vocês buscam, né, e que muitos de nós buscamos, elas se encontram presentes conosco. E essa sensação de perda que nós às vezes fazemos questão de fazer com que essas dores sejam superlativas ou muito grandes, e que tiram, de certa forma, a nossa razão de viver. Porque
Porque quantas não são as mãezinhas que, por aqueles seus rebentos que partiram antes, elas perdem o sentido da vida. E quando muitas que perdem um, às vezes tem 4 ou 5, e esquecem-se que essas criaturas, Deus dá-nos a oportunidade de uma convivência com eles. Que para alguns chega uma década, para alguns chegam uns dias, e que todos eles, como filhos de Deus, são nossos irmãos em humanidade. E que se esses que se vão, e graças a Deus eles têm uma possibilidade, ou têm um merecimento, para não ficar suportando as dores do mundo, para não ter que conviver com tantos de nós que ainda não experimentamos essa possibilidade do exercício da convivência amorosa e fraterna. Então, muitas vezes, houve por bem o nosso Pai Celestial de tirar do nosso convívio um desses, mas nós ainda temos uns tantos quantos aí para passarmos a nossa vida. Então, esse aspecto dessas chamadas perdas, que é sobretudo uma visão egoísta nossa, porque na realidade, se fizermos uma reflexão bem profunda, nem o corpo que reveste momentaneamente o nosso espírito é nosso, é um empréstimo. E aí, quando houver por bem o nosso Pai Celestial retirarmos, somos chamados à verdadeira vida, que é a vida espiritual, tendo como possibilidade de bagagem apenas as nossas boas ou as nossas más obras. Então, na convivência ou no sentimento de perda, nós já devemos começar a fazer o exercício, acima de tudo, não de lamentar o nosso filho que se foi com 13 anos, mas sim, no mesmo evento, agradecer a Deus pela oportunidade dessa convivência de 13 anos. Não de lamentar o nosso pai ou a nossa mãe, que foi chamado à vida espiritual, e que deixa esse vazio insubstituível, e que nós ficamos aos prantos por anos e por anos. Não, esse não é o foco, é agradecer, porque Deus houve por bem deixar com que nós convivêssemos com eles até dias atrás. Como eu disse, nós não conseguimos mensurar a dor do próximo, porque enquanto nós lamentamos a perda do nosso ente que conviveu conosco tanto tempo, existe tantos irmãos em humanidade que não tiveram a possibilidade de conhecer os seus genitores. Então nós não perdemos na realidade nada. Nós não perdemos porque não é, ou essas criaturas não fazem parte do nosso patrimônio. Eles são filhos de Deus, cada qual cumprindo aqui nessa presente encarnação as suas possibilidades, de fazer com que os seus equívocos nas existências mal vividas possam se converter nessas em acertos. Mais que isso, na possibilidade da preparação para a vida nova. E enquanto não chega essa hora de retorno, aí sim é o ponto que nós deveríamos fazer uma reflexão mais demorada. O que eu tenho feito das possibilidades das criaturas que Deus colocou no meu caminho? Como um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um filho, um neto. Será mesmo que é interessante que eu espere a sua falta para dizer a essas criaturas o quanto eu os amo? De dedicar a essas criaturas que estão conosco ainda aquela convivência salutar, de entendimento de que cada um de nós tem uma idade de evolução,
de executar todo o perdão que me seja possível, de não fazer com que nós tenhamos que voltar em condições talvez piores, para fazer o reajuste dos nossos desenganos. Nós jamais perderemos alguém. Podemos sim ter seres muito queridos que nos antecedem na vida espiritual, mas todos nós que aqui estamos, somos de lá, não daqui. E para aqueles que ainda não conseguiram entender, suportar a dor da perda, existe um livro espírita que nós consideramos memorável, chamado Paulo e Estevão, que trata, sobretudo, dos primeiros cristãos. E um evento específico lá, o ainda doutor da lei, Saulo de Tarso, fez o perdimento do primeiro mártir do do cristianismo, chamado Gesiel, que adotara o nome cristão de Estevão, apedrejado em praça pública. Depois disso, o nosso irmão Paulo não sabia que Abigail, que era sua noiva, era irmã desse jovem, que pela falta do irmão acaba numa depressão muito grande, com problemas de saúde, também desencarnando. Quando o nosso irmão Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, conhece Jesus, ele tem a necessidade, depois que lhe foi dada a visão, de pegar todos os compêndios sobre o Cristo e mergulhar no deserto por mais de 3 anos. E ele dissera o seguinte, que como aqueles que viveram com o Cristo ficaram 3 anos de apostolado, ele se preparara 3 anos para fazer a glorificação do mesmo Deus que ele conhecera como o Senhor dos Exércitos, mas que o Cristo lhe apresentara como Pai. E no final dessa sua preparação para ser quem foi, Saulo de Tarso, ele tem, numa visão, num desdobramento, no plano espiritual, chegando num jardim de belezas inúmeras, a visão de 2 seres luminosos, de branco, Estevão e Abigail. E o sentimento dele era tão grande, de ter causado tanta dor àquelas criaturas, que ele se envergonha e se ajoelha, com lágrimas copiosas. Estevão lhe levanta e diz a ele que ele tinha a possibilidade de iniciar o seu apostolado servindo a Jesus. E isso foi tão emblemático na vida dele, porque ele entendera que por mais que ele despejara ódio naquela criatura, o que ele recebera foi o amor. E eu vou abrir nessa fala aqui uma janelinha, porque aqui nós, como o nosso irmão Saulo de Tarso à época, temos feito com algumas criaturas que nós deveríamos estender tanto amor. Verdadeiros massacres, verdadeiros assédios, causando tanto sofrimento. E quando o nosso irmão Saulo abre o seu coração, vislumbra Abigail e diz: eu poderia ter, mentalmente, eu poderia ter constituído uma família maravilhosa com ela. E ela diz o seguinte para ele, verbalizando: não, o Cristo lhe dá a possibilidade de ter agora uma família universal. Todos nós somos filhos de Deus e irmãos. Mas aí é o principal momento, quando ela, buscando externar o seu amor para aquele que fora o eleito do seu coração, transmitindo-lhe forças, ele fala: mas como é que eu vou conseguir exercer essa tarefa se eu odiei a tantos? Ela disse: ama.
Ele, mas como é que eu vou estender esse amor a essas criaturas? Eles não vão me compreender, vão achar que sou o velho Saulo. Ela diz: trabalha incansavelmente, onde quer que seja, vislumbrando nos filhos de Deus a possibilidade do serviço. E ele, mas quando eu conseguirei que eles me ouçam? Ela disse: espera, mas que a sua espera seja uma espera ativa. Abra outra janelinha, que a falta que os nossos entes queridos nos fazem hoje, essa espera nossa seja ativa. Que nós tenhamos a capacidade de ver com que os que ainda sobraram da nossa grande família sanguínea e da nossa grande família humana, também são merecedores do nosso afeto. E aí vem a parte mais importante, quando ele diz a ela que, mas olha, e quando muitos me atacarem e eu me sentia até motivado a não prosseguir na minha missão? Ela diz apenas: perdoa. E mais uma janelinha para concluir: perdoemos aqueles seres que caminham conosco, que ainda não têm o entendimento ou não praticam todo o amor que nós pensamos merecer, e façamos a nosso turno, nós mesmos, o exercício desse amor que nós queremos que os nossos seres que caminham conosco dispensem a nós. Que a nossa perda de hoje em diante, quando alguém se for, se configure apenas num instante fugidio de preparação nossa para nos encontrarmos com eles em condições de menos dor, de menos sofrimento, mas sobretudo de muito amor. Fiquemos em paz.